Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. 2021 chegou ao fim e é a altura de olhar para os jogos que joguei durante o ano e partilhar convosco o meu top 5. Não são necessariamente jogos lançados em 2021, mas sim os que joguei e terminei. Antes de começar, não te esqueças de comentar aí o teu top de jogos deste ano e digam-me também qual é que é o vosso jogo mais antecipado para 2022. Se gostares do vídeo, dá-lhe o like e caso ainda não estejas subscrito, carrega em subscrever e no sino para receber as notificações dos próximos vídeos. E comecemos com o Immortals Fenyx Rising na quinta posição, um jogo que me surpreendeu considerando que não tenho sido grande fã dos mais recentes lançamentos da Ubisoft. É um jogo muito divertido com um mapa bem distribuído que mistura Assassin's Creed com Legend of Zelda, Breath of the Wild e os primeiros jogos do God of War. Gostei muito da história do jogo, do ambiente, do mapa e do sistema de combate e das respectivas habilidades. Só não fui muito fã de alguns dos puzzles que tínhamos que fazer devido à quantidade de tempo que demoram. Alguns deles exageram. Mas de resto, achei um jogo bem sólido e entretido. Na quarta posição está um jogo que finalmente consegui jogar e não me desiludi nada. E, verdade seja dita, em boa hora o fiz. Estava mesmo a precisar de um título deste género, linear, sombrio, simples e complexo ao mesmo tempo. Embora a história do jogo não seja assim nada transcendente, é em tudo o resto que o jogo brilha, especialmente no som e na atuação da Malina Jurgens, que é a Senua. O jogo é simples no seu sistema de combate, história e puzzles, mas complexo na sua mensagem e felizmente o estúdio fez um trabalho fantástico e recomendo vivamente a todos este título da Ninja Theory, cuja sequela já se encontra em desenvolvimento. Convido-vos já agora a assistir ao meu vídeo de 10 curiosidades sobre Hellblade. No canto superior direito encontra-se um link que vai surgir agora, bem como estará disponível na descrição do vídeo. E na terceira posição está aquele que ganhou o prémio de jogo do ano. Joguei-o na companhia da Creepy Lady e foi altamente divertido. Apesar de não apresentar nada de novo a nível de gameplay, o jogo é muito engraçado e com puzzles muito bem construídos, com alguns momentos bem intensos e várias opções para se divertirem com a pessoa com quem estão a jogar. It Takes Two fornece também de vez em quando uma fuga da história para que simplesmente se entretenham a jogar um contra o outro. Os níveis estão bem construídos, embora às vezes se canse um bocado de apenas estarmos a lidar com tantos puzzles seguidos. O jogo pede sempre a atenção das duas pessoas, mesmo que por vezes não pareça ser necessário, e é provavelmente o jogo cooperativo ideal. Portanto, se tiverem a oportunidade de jogar o It Takes Two, façam-no, vale bem a pena. Na segunda posição temos o Kena Bridge of Spirits. Este foi o único jogo de 2021 para o qual eu tinha algum hype e felizmente não me desiludiu nada. Este, que foi o primeiro jogo da Ember Lab, deixou muito entusiasmado a partir do momento que o seu trailer foi divulgado e desde então que vinha a seguir continuação de desenvolvimento dele. Este é aquele tipo de jogo que se chama o falso fácil. Os NPCs que encontramos espalhados pelo mapa são fáceis de lidar, mas depois quando chegamos a alguns bosses ou até mini-bosses podem dar uma enorme dor de cabeça, o que muitas vezes surpreende porque não estamos à espera de um aumento de dificuldade tão súbito. Então o boss final é uma coisa espetacular. Com um sistema de combate e skill tree simples e funcional e algumas animações de topo bem melhores do que de muitos grandes estúdios da indústria, Kena Bridge of Spirits é o meu jogo favorito que foi lançado em 2021. Caso queiram saber com maior detalhe a minha opinião sobre este jogo, convido-vos a assistir à minha review dele. No canto superior direito encontra-se um link que vai surgir agora, bem como estará disponível na descrição do vídeo. E no primeiro lugar, Doom Eternal. Sempre me questionei o que teria este jogo tão especial para ter sido nomeado para jogo do ano em 2020. E a resposta foi-me dada como uma glory kill. O jogo é simplesmente brutal. À semelhança do anterior, continua intenso como tudo, mas as alterações que fizeram ao jogo faz com que tenhamos que pensar um bocado mais e ter cuidado com as armas que utilizamos e como gastamos certos recursos. É mais tático que o anterior e ganha com isso. Continuo a considerar a franquia do Doom a mais cristã de todas e depois do enorme sucesso do jogo de 2016, a ID Software lançou esta bomba e é fantástico. O design dos níveis, as armas, as glory kills, a música, porra, a música, tudo neste jogo está bom, é o jogo ideal para largar o stress depois de um dia de trabalho. Se gostas de FPS e queres um jogo intenso que te agarre do início ao fim, Doom Eternal é para ti. E pronto malta, este foi o meu top 5 de jogos que joguei e terminei em 2021. A parte do terminar é importante, pois tal como muitos de vocês tenho um backlog maior do que o que desejava. Digam-me então aí nos comentários o vosso top de 2021 e vemos no próximo. Tchau!